Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário que vocês vão ver esse vídeo, né? E pessoal, esse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre estrutura do preço, tá? Já quero pedir, né, para você deixar o like, se inscrever no canal, né, deixar os comentários. Eu postei o último vídeo aí, pessoal, que foi da sexta-feira, um vídeo operacional, e perdeu um pouco da qualidade da imagem porque eu gravei lá do meu escritório, tá? E lá no meu escritório eu tenho duas telas ultra-wide, então aí eu trouxe aqui para casa, né, que a tela é menor, e eu não sei o que aconteceu, que na hora ali da renderização não ficou muito bom, tá? Mas vamos lá, pessoal, é muito importante entender a estrutura do preço. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para aprender, né, e eu não dava a devida importância, só que eu entendi que quando você aprende realmente a estrutura do preço, você consegue antecipar alguns movimentos. O que é a estrutura do preço? Nós não sabemos que o mercado ele se movimenta em tendência de alta, em tendência de baixa e também consolidado. A partir do momento que eu consigo identificar certos padrões que o preço está fazendo, o mercado está começando a montar uma estrutura de alta, o zigue-zague ascendente. Eu já consigo prever qual que é a direção, assim, mais interessada que o preço está. Se eu consigo ver o mercado montando uma estrutura de baixa, eu consigo ver qual que é a direção mais interessada que o preço está naquele momento. E se eu vejo o mercado trabalhando dentro de um range, eu consigo entender que o mercado ele está consolidado. Por que isso é muito importante, pessoal? Todos os dias, quando vocês forem começar a operar, vocês têm que identificar qual que é a estrutura de mercado que o preço está formando. Desde a abertura, esse tem que ser o seu objetivo. Porque um dos problemas que eu vejo é as pessoas começarem a operar e elas ficarem meio perdidas. E aí, será que o preço sobe? Será que ele cai? E assim, a gente tem que saber identificar a estrutura. E eu vou mostrar para vocês baseado na sexta-feira, depois eu pego outros exemplos ali, né? Porque assim, pessoal, o mercado ele não é um lugar perfeito. Ele tem muitas armadilhas, pegadinhas, e às vezes você pode cair numa pegadinha, mas se você souber contextualizar, logo você já entende que aquilo ali foi uma pegadinha, às vezes um falso rompimento, um falso sinal, e você já consegue perceber para onde o mercado quer ir, tá? Deixa eu ver se está gravando, beleza? Então, pessoal, o que o dia de sexta ele faz? Ele abre fazendo um movimento de baixa, tá? A gente vê aqui. Depois ele começa a fazer um pullback normal, e se a gente for ver, ele vem fazer uma retração bem onde eu sempre falo, né? Próximo ali à região dos 50%. E por coincidência, né, na maioria das vezes isso acontece, o mercado começa a fazer o quê? Mostrar padrões de rejeição, mostrar que o preço está interessado em defender essa região. Quando você, pessoal, uma dica para vocês, isso é muito importante, o mercado iniciou, fez um movimento, você viu que ele fez um possível pullback, bateu próximo ali à região dos 50, você tinha algum outro ponto de suporte importante, e você viu que o mercado não está conseguindo passar daquela região, fique muito atento, porque pode ser o início de uma estrutura de baixa, tá? Só que você, como trader, você tem que estar pronto para tudo, porque eu sempre falo para os meus alunos, se nós estamos vendo o mercado com interesse muito grande vendedor nessa região aqui dos 50%, a gente já pode vender, tá? Bateu ali, eu já vou vender? Não, a primeira coisa é esperar a confirmação através dos gatilhos. Depois de você ter a confirmação através dos gatilhos, o que você vai observar? Você vai observar se você tem risco-retorno, tá? Porque qual que é o primeiro ponto de interesse, né, do mercado? Aonde vocês imaginam que, por exemplo, um institucional que está vendendo, porque o institucional ele não compra e vende como a gente, mas imagine esse institucional que saiu vendendo, aí o mercado fez um pullback, começou a corrigir. Onde vocês acham que esse institucional vai buscar realizar um pouco dessa mão que ele está? Aqui, pessoal, no fundo anterior. Por quê? Porque é ponto de liquidez. Por que isso aqui é um ponto de liquidez? Porque muitas pessoas viram compradas nesse movimento de pullback. E aí, o que acontece? Stops são posicionados nessa região, então é região de liquidez. Então, se tem algum institucional querendo vir, aqui é um bom ponto para ele começar a limpar, a diminuir mão. Então, eu sempre falo para os meus alunos, sempre que você buscar fazer uma venda, estamos num ponto ok, temos gatilhos, mas vamos ver se a gente tem espaço para correr até ali. Porque nesse ponto aqui, eu estou buscando realizar
Porque se na pior das hipóteses o mercado voltar, eu já fiz, né, a minha realização, e se ele continuar caindo, por exemplo, eu busco fundos anteriores. Então a gente vê aqui que o mercado ele começou a deixar confirmações. Só que tinha um detalhe. Se eu estou cogitando, por exemplo, fazer aqui, ó, o candle 9, deixa eu ver, 8-9, esse martelo aqui, ele é um bom gatilho, excelente, tá? Depois o 10 se afasta, o 11 também, e o 12 vem como outro gatilho perfeito. Só que quem é meu aluno vai saber exatamente do que eu estou falando e eu vou tentar resumir para vocês. Se eu estou cogitando fazer uma venda nessa perca de mínima, né, o meu alvo fica abaixo do fundo. E aí eu corro um risco do mercado bater no fundo. Muitas vezes, pessoal, entendam isso, muitas vezes ele vai romper. Por quê? Porque o interesse do mercado, a partir do momento que ele começa a montar uma estrutura, bater nos 50, ele tende o quê? Romper fundo e começar uma estrutura de baixa. Mas vai ter alguns momentos que ele pode segurar. Então eu adoto para mim, e eu passo isso para todos os meus alunos, buscar uma realização no fundo anterior. Isso, a mesma coisa, se eu estou iniciando o dia, o mercado faz um movimento de alta, faz um pullback, bate aqui próximo dessa região, começa a segurar, eu busco fazer uma realização nesse ponto de topo, e se o mercado passar, né, eu realizo a minha mão num ponto acima, né? Então, aqui vocês conseguem identificar que o mercado faz esse pullback, né, começa a deixar os gatilhos, porém se eu vendo nessa região, eu não teria alvo, na verdade meu alvo ficaria abaixo. O que eu gosto de tentar nesses casos? O teste, espero o mercado, né, voltar um pouco, o teste é isso, ele voltar um pouco e eu pegar na vantagem, mas tomem cuidado, pessoal, não vai sair pegando teste em qualquer região, porque às vezes o cara, peguei no teste e estopei, mas às vezes não tinha as confirmações, não tinha os gatilhos, então tudo tem um porquê. Então o mercado vê, começou a segurar, se o cara vendeu aqui, por exemplo, com o stop aqui, observa, não deu alvo, e o que o mercado veio fazer? Buscou o fundo anterior e começou a segurar. E aí onde eu falo para vocês, entenda estruturas de mercado, por quê? A partir do momento que o mercado ele fez esse pullback, coloque uma coisa na sua cabeça, ele é obrigado a romper o fundo, não tem conversa. É a tendência do preço, é o zigue-zague descendente, ele é obrigado a passar. Por quê? Porque se o preço não passar, se ele não romper fundo, ele vai tentar fazer o quê? Romper topo. Eu falo muito isso aqui, mas essa aula eu vou deixar exclusiva para a estrutura. Então, a partir do momento que você viu o mercado fazendo um pullback numa região de 50, segurando, e ele vindo em direção ao fundo, por exemplo, ele é obrigado a romper essa região. Porque se ele não romper e começar a segurar, muito provavelmente podemos entrar num cenário de consolidação. Tá? Isso eu vou falar depois. Mas a ideia é, se você identificou o pullback, bateu no 50, o mercado segurou, ele tem que romper fundo. Vou pegar um exemplo anterior aqui. Eu vou pegar só aberturas de mercado para vocês conseguirem visualizar, né, melhor esse lance. Mas isso se estende ao dia inteiro, tá? Mas eu vou sobre o dia, a abertura. Então, o mercado fez esse movimento de alta, correto? Depois o que o mercado faz? Um pullback, próximo aonde? Nem sempre, pessoal, o pullback ele vai vir exatamente nos 50%, porque às vezes você pode ter um ponto relevante aqui, tipo, sei lá, uma região de resistência do diário, do 4 horas, alguma coisa assim. E observa que nessa região, olha como o preço começa a segurar, olha como o mercado ele segura dentro dessa região, só que é o que eu falo, por exemplo, se a gente for pegar aqui e marcar, ó, mínima, né, do dia, deixa eu marcar certinho, e vamos pôr a máxima certinho. Caramba, tá difícil aqui. Aí, beleza. Então o que a gente vê? A gente vê, por exemplo, Candle 10 formando um gatilho interessante, né? Candle 11 feio, Candle 12 legal, só que não tão legal assim. Por quê? Porque ele fechou abaixo dos 50. Então eu costumo dar preferência para os candles fechar acima da região, tá? Se você tem candles fechando abaixo, já começa a ficar meio desinteressado. Mas ok, vamos imaginar que os critérios estão ok. Eu quero fazer um trade aqui, vou comprar na ruptura, por exemplo, e colocar o stop abaixo da mínima. Tem o alvo até o topo? Ó, muito colado. Quando é assim eu também não gosto, pessoal, do alvo cravado. Por quê? Isso aqui é região, ó, região de resistência. Então muitas vezes é o que eu falo, ó, a gente tentar entrar na vantagem. Porque nós não sabemos se o mercado vai renovar essa máxima aqui. Pode ser que o preço busque aqui, comece a segurar e faça uma quebra dessa estrutura. Tá? Eu vou mostrar um outro cenário que eu até postei lá no Instagram, mandei lá no meu grupo do Telegram que eu abri agora também. Se você não participa, cara, entra lá no grupo que eu vou postar bastante coisa lá também pra galera. Então, se o mercado, a gente não sabe até então, depois que aconteceu tudo bem, mas até acontecer ninguém sabe. Então o mercado veio,
fez o pullback e conseguiu romper o topo. Eu busco uma realização sempre no topo, e aí se o mercado passar, eu busco pontos anteriores como parada, porque a gente não sabe se vai passar. Eu quero dar um exemplo aqui. Esse exemplo, quem tá lá no meu Instagram, quem me segue, provavelmente viu. E eu vou dar ele, vou concluir o raciocínio. A gente vê que o mercado estava numa estrutura altista, ó, fazendo o que? Topos e fundos ascendentes. Aí o que o preço faz aqui? Faz um pullback, né, normal em cima do topo. Fez o pullback, o mercado está num zigue-zague ascendente. O que ele tem que fazer, pessoal? O que o preço é obrigado? Estou falando, pessoal, obrigado. Não existe se, ele é obrigado. Porque se ele não romper, você já sabe que está quebrando a estrutura. Então o mercado vem e ele volta para romper o topo. E olha o que ele começa a deixar nesse teste de topo. Olha as rejeições, olha as confirmações. Só que aí entra o que eu falei para vocês. Adianta só eu ter o gatilho, por exemplo, eu ter estrutura? Não, é bom ver se eu tenho alvo. Por exemplo, se o cara vem e me vende aqui, ó, nessa ruptura, olha como o alvo ficaria distante, ó, do fundo. Você não sabe também se o mercado vai fazer isso aqui, ó, porque aqui tem ponto de comprador. Então, nesses casos, eu procuro o quê? Tentar entrar, ó, no teste. Não tem um padrão para o teste. Normalmente, pessoal, eu vou pelo stop. Normalmente eu pego ali mais ou menos na metade do candle, alguma coisa assim. E essa venda eu fiz nessas regiões, tá? Quem estava lá acompanhando no Instagram viu, né, que eu mostrei. Então fiz a venda aqui nessas regiões, posicionei o stop acima da massa. Por que eu quis fazer esse trade, pessoal? Foi porque o preço começou a deixar gatilho. Não, foi leitura de estrutura. O preço estava quebrando uma estrutura de alta. Olha como ele vinha fazendo o zigue-zague ascendente. Ele faz o pullback no topo rompido. Ele vem romper o topo. E olha como o preço começa a segurar e deixar os gatilhos. Eu falo para vocês, pessoal, estrutura é tudo dentro do preço. Tudo. Eu posso pegar, vamos pegar um dia aleatório aqui e vamos tentar ler a estrutura. Deixa eu jogar no Influte. Aí eu já finalizo o raciocínio, pessoal. Ó, vamos pegar esse dia aqui mesmo. O que o preço estava fazendo aqui? Zigue-zague descendente. Tá vendo que todos os pullbacks que o preço vinha fazer era para romper fundo? Ó, rompia fundo. Só que olha quando ele veio romper o fundo aqui. Observa como esse candle 12 ele rompe, mas como o candle 15 ele literalmente rejeita esse rompimento e o preço volta a fechar, ó, acima do fundo anterior. O que você já tem que perceber aí? Cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o mercado. Só que é muito importante, pessoal, a gente tomar cuidado com alvos. Porque nem sempre você vai conseguir ter alvo. E às vezes eu deixo de entrar numa operação por falta de alvo. Eu vou dar outro exemplo aqui. Às vezes você vai ter também a falha e mesmo assim você não consegue entrar por falta de gatilhos. Olha o zigue-zague. O preço fez o pullback, não fez? O que o mercado tem que fazer? Renovar a máxima. Renovou a máxima? Não. O que ele fez? Voltou tudo. Vamos pegar outros padrões. Ó, o mercado vinha fazendo o que? Zigue-zague descendente. Olha como ele faz o fundo. Faz um movimento de alta, aqui ele consolidou, depois ele ficou consolidado, mas olha como o mercado faz um pullback, ó, e esse aqui, ó, era um pullback da tendência de baixa, deixou os padrões. Se eu estou interessado, animado em vender aqui, onde que eu tenho que buscar uma realização parcial? No fundo, para caso o preço rompa, eu buscar, né, alvos posteriores a esse. Mas, pessoal, no final das contas, tudo vai se resumir ao que? Estrutura. Se você entende a estrutura do preço, que o mercado ele trabalha em tendências, sempre que o preço estiver fazendo um zigue-zague ascendente, eu vou buscar por pontos de compra, mas sabendo que após um pullback, o objetivo do preço é renovar a máxima. Pessoal, coloque isso na cabeça de vocês, eu tenho certeza que isso vai mudar muito a leitura de vocês. Após um pullback de uma tendência de baixa, o objetivo do preço é renovar a mínima. Se isso não acontecer, provavelmente o preço pode iniciar um processo de consolidação, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui essa aula. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Pessoal, não sei como que o áudio vai ficar, se vai ficar 100%, porque eu estou tendo um problema. Eu acho que eu estou com a minha placa de som aqui desse computador em casa tá ruim. Eu tô achando que é isso, porque veio um técnico aqui, mexeu, ficou legal, depois piorou de novo. Tá? Mas é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, né? Dá essa moral aí pra gente. Tem aí na descrição o link do Instagram, mas tem gente que está falando que o link está dando errado. É fácil, ó. A R-Trading Capital. Ó, a R-Trading Capital você me acha lá também, tá? E se você tem interesse de virar aluno, né, da minha mentoria, é só me chamar também pelo link da descrição. Tamo junto, um abraço. Valeu.